plantinha que parece uma mini árvore e dá flores o ano inteiro sem muitos cuidados? Então vem comigo. Pessoal, essas são as rosas do deserto. São plantas originárias da África do Sul que podem atingir até 4 metros de altura. Elas são atraentes não só nas flores, mas também nesse caudex dela. Essas duas aqui, elas estão bem pequenininhas, mas eu vou colocar uma foto das minhas outras que são maiores e o caudex já está bem mais para fora da terra. E elas realmente dão flores o ano inteiro sem muita manutenção. Esse caule grosso delas a gente chama de caudex. E é interessante porque o nome científico dessa planta é Adenium obesum. Obesum porque o caudex dela é gordinho. E é uma das partes mais bonitas da planta também. A gente tem um planejamento de um dos nossos próximos vídeos aqui do canal, da gente replantando, levantando o caudex das nossas duas rosas do deserto que são mais velhas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu comentário. Quero vídeo levantando o caudex da rosa do deserto. Vocês vão ver, a planta fica muito mais com carinha de árvore, sabe? Mini árvore, quase que lembra um bonsai. E esse caudex dela é porque é uma planta originária de áreas mais desérticas da África do Sul, em que não tem muito recurso de água e venta muito. Então ele dá uma boa estrutura de sustentação, ele acumula a água, fazendo com que ela não precise de tanta chuva, né, no caso da natureza, e faz com que a planta consiga crescer, porque ela vai estar tendo energia acumulada nesse caudex dela. Uma outra parte interessante da rosa do deserto é que são plantas que vivem muitos anos, elas podem viver por várias décadas. Então imagina que legal, você às vezes herdar uma plantinha, ou você ter uma plantinha que está com você desde que você era mais novo, e consegue ver nascimento de pessoas da sua família, consegue ver casamentos, participar de eventos em geral. Eu acho que as rendas francesas e as rosas do deserto são as plantas que vivem mais tempo, são bem interessantes. E antes de eu falar os principais cuidados com essa plantinha, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre saber quando eu estou lançando vídeos novos aqui para vocês. Vamos lá? Mudinhas. Como que eu faço mudinhas dessa planta? Ela dá sementes, mas você precisa polinizar as flores, então você tem que vir com um pincelzinho, passar em uma florzinha, passar na outra florzinha, e ela acaba eventualmente dando sementes, você pode plantar essas sementes. Eu vi um vídeo interessante uma vez no Instagram, de uma menina que comprou sementes de rosa do deserto, e ela plantou, ela achou que não ia vingar, e todas vingaram. E ela teve mini rosas do deserto nascendo, muito fofinhas. E uma outra possibilidade é por estaquia, então você corta um pedacinho do caule dela, sela um pouquinho com canela e coloca na terra para ele dar raízes e assim nascer. Você está fazendo um clone da sua planta, funciona também. Substrato. Essa planta é de áreas desérticas, então ela requer um substrato bem soltinho, bem aerado. Nada daquele substrato barrento, gente. Uma boa mistura é você colocar terra vegetal com areia. E aí você pode colocar em partes iguais, 50% terra vegetal e 50% areia. É importante destacar uma questão da areia. A areia pode ter nematóides, que é uma praga nas plantas. Para você evitar que a sua... É areia de construção, tá, gente? Areia de praia nunca, tem sal. Para você evitar que a sua areia tenha nematóides, você pode colocar no forno. Então você coloca ela espalhada numa travessa, coloca no seu forno e deixa aquecendo por um tempinho até matar todos os nematóides. E aí você pode usar. E tem mais um porém da areia. Se você coloca areia no seu substrato em pouca quantidade, vai virar um concreto. Então se eu colocar só, sei lá, 20% de areia e o resto terra vegetal, vai virar um concreto. Tem que sempre colocar uma quantidade alta, sempre tem que ser uma das substâncias que mais está presente no seu substrato. Então uma sugestão é 50-50. Outro substrato interessante, aí um pouco mais refinado, é você pegar a terra vegetal, misturar com bastante perlita, que é um mineral que ele não vai estar retendo água, ele vai deixar a terra mais soltinha, pode estar substituindo a areia. A vantagem é que ele é um material bem inerte, então é seguro. E você também pode estar usando um substrato específico para samambaia, que vende em algumas floriculturas e até no mercado também, que é um substrato bem parecido com o de suculentas. Rega. Gente, as minhas rosas do deserto ficam no tempo. Elas tomam chuva e tudo ok. O vaso delas é de barro. Agora, no começo de 2023, a gente estava tendo muita chuva. Foi uma quantidade de chuva inacreditável aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Eu estava tirando as minhas rosas do deserto da chuva.
porque realmente ali não existe substrato nem vaso de barro que aguente. Uma dica para você ver se a sua rega está sendo exagerada é você apertar o caudex da sua rosa do deserto. Ele tem que estar durinho. Se ele estiver mole e as suas folhas estiverem amarelando e ele tiver um mole que lembra um pouco o apodrecimento, para de regar na hora. Fica sem regar tipo 2, 3 semanas até ele secar completamente, porque senão você vai apodrecer e a sua planta vai morrer. Ele tem que estar sempre durinho. Se ele estiver durinho, ele está saudável. Beleza? É uma maneira de você ver se você está exagerando muito na rega. Essa planta é uma planta tóxica, então cuidado com pet, criança, para eles não morderem a planta nem nada. Ela solta uma secreção, um leite branco dela que é tóxico. Caso você esteja podando a sua planta para ela ter mais ramificações, mais galhos, e você quiser usar esse galho para fazer repelente, você pode usar. Você bate ele com um pouquinho de água e depois espirra nas suas plantas, que é um excelente repelente. Mas se o seu galho, você cortou ele porque a sua planta estava ficando podre, ou a sua planta morreu e aí você quer aproveitar essa planta para fazer repelente, você vai matar todas as suas plantas, porque vai ter um monte de bactéria, fungo, então não faça isso. Só faça repelente com as plantas saudáveis. E ele é ótimo para repelir lagarta, pulgão, cochonilha também, aquela farinhenta principalmente, mas cuidado com pets e crianças. Iluminação. Gente, é sol pleno. Sol pleno, se você mora em um lugar muito, muito quente, ela pode tolerar meia sombra. Sol pleno é mais de 6 horas de sol direto por dia, que é aquele sol batendo totalmente nela. Aqui em Campinas é muito calor, é muito quente, não é brincadeira. As nossas duas ficam na meia sombra. E mesmo assim, às vezes eu reparo que tem umas queimaduras de sol. Olha o nível. A gente tem um cacto super antigo que às vezes fica com umas queimaduras de sol também, porque o sol aqui não é brincadeira. Se você mora numa região de muito, muito sol, vai colocando ela e testando aos pouquinhos para ver se ela vai estar adaptada. Se você acabou de comprar essa mudinha no mercado ou na floricultura, não coloca direto no sol que ela vai morrer, ela vai queimar inteira. Principalmente se você mora em um local muito quente. Então vai colocando aos pouquinhos para ver se ela vai tolerando o sol da sua cidade, porque hoje em dia o sol pleno aqui do Brasil não tá para amadores, tem que ir sempre testando a sua plantinha. Uma técnica muito interessante utilizada em rosa do deserto é você fazer enxerto de espécies diferentes da mesma planta. Quando você faz enxerto de qualquer planta, tem que ser da mesma família, segundo a classificação botânica do Irineu. Sendo da mesma família, você consegue fazer o enxerto, que consiste basicamente em quê? Você cortar um galinho de uma planta, cortei aqui, não vou estar selando, deixo ele saindo aquele liquidinho branco. Eu pego o galinho de uma outra planta de rosa do deserto, com flor diferente, tá vendo que elas são espécies diferentes? Pego aqui, encaixo aqui, amarro, onde tá aqui essa cicatriz. Com o tempo ela vai cicatrizar e ela vai nascer, continuar crescendo e você vai ter uma rosa do deserto com 2 espécies diferentes de flor. 2 flores diferentes da mesma planta. É uma técnica muito legal. Você fazer enxerto de planta funciona muito para frutífera, que leva muito tempo para acabar tendo fruto, por exemplo, laranja. Uma árvore de laranja demora muitos anos para dar fruto, acho que uns 3 anos, 4 anos. Jabuticaba. Jabuticaba, limão. então, jabuticaba leva 10 anos, sei lá, 15 anos. Se você tem uma muda enxertada de jabuticaba, ela pode estar dando fruto imediatamente. A mesma coisa com laranja, se você tem uma muda enxertada de laranja. Então, quando você for comprar frutífera, é bom você perguntar isso. Mas eu fugi do assunto. Voltando para a rosa do deserto, essa técnica é utilizada para você ter diversas cores na mesma planta, o que é muito legal. A gente foi recentemente para o Mato Grosso do Sul e a gente foi numa floricultura lá, que chama Botânica Garden, que eles tinham muitas espécies de rosa do deserto. Acho que eu nunca tinha visto uma variedade tão grande em um garden só. E tinham muitas espécies enxertadas, tinha espécies com 3 cores diferentes de rosa do deserto. Vocês vão estar vendo na tela agora. É realmente muito admirável, muito diferente, muito bonito. Então você consegue ter uma planta que vai estar dando 3 flores diferentes. Você tem uma mini árvore no seu jardim que vai estar dando 3 cores diferentes de planta. Com o tempo, esse galinho que você amarrou na sua planta, ele vai cicatrizar, então não precisa ficar com receio de acontecer alguma coisa. Ele vai ficar firme lá, ele não vai ficar solto. E vai continuar dando flores e crescendo normalmente.
Lembrando que a enxertia só funciona para plantas da mesma família, segundo a classificação botânica do Irineu. Adubação. Gente, toda planta que dá flor é importante um adubo rico em fósforo. O fósforo é o elemento responsável por estar trazendo, é o nutriente responsável por estar trazendo a floração e também a frutificação. Então, eu acho interessante para a rosa do deserto colocar um NPK 4,14,8, ou você pode colocar um pouquinho de torta de mamona, um pouco de torta de algodão, umas de minhoca, pode ser, pode ajudar. E tem um adubo excelente para rosa do deserto, que é o adubo de semente de abóbora. Se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo que eu trago esse adubo para vocês. É um adubo que realmente é natural, é fácil de fazer, você faz em casa e realmente traz resultados bem rápidos para um adubo orgânico. Indo para uma parte meio mística da rosa do deserto, eu li em alguns locais que ela é considerada uma planta que atrai sucesso aos negócios. Óbvio, isso não tem nenhuma comprovação científica de que a planta vai trazer sucesso para os seus negócios, mas eu gosto desse tipo de crendice associada às plantas, eu sempre acho divertido e gosto de usar as plantas pensando nisso. Então, caso você tenha um comércio, tenha algum negócio, um escritório, coloca uma rosinha do deserto na varanda, que eu tenho certeza que ela vai bem e ainda vai trazer um misticismo pro escritório. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta pra mim se vocês já tinham visto essas rosas do deserto enxertadas, diferentonas. Se você tem rosas do deserto, se você já fez levantamento de caudex das suas rosas do deserto, se você quer saber como que faz, também comenta aqui. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, no TikTok, que vai estar aparecendo aqui na tela. E também no Instagram, que a gente tá sempre colocando coisa nova por lá. Beijo, tchau!